Fala aí galera, beleza? Vocês estão bem? Vocês estão de boa? Gente, no vídeo de hoje vai estar muito bom, onde o Eduardo Bolsonaro fez uma live lá para a Câmara dos Deputados, onde ele defende a anistia ao pessoal do 8 de janeiro, né? E até mesmo pro pai dele. E que mais? E ainda ataca Moraes. E diz que a Lei Magnífica pode ser aplicada ainda a outros ministros e a todos os envolvidos com a corja do PT, né? E com a corja dessa injustiça que está acontecendo aqui no Brasil. Mas enfim, não vou falar muito, dá uma olhada aí no vídeo. É um videozinho de 5 minutos onde o Eduardo Bolsonaro fala tudo que tem que falar. Presta bem atenção no vídeo, deixa aquele likezão e ativa a notificação pra estar perdendo nenhum vídeo novo, beleza? Dá uma olhada aí. Comenta sobre isso. E a gente vai passar a palavra agora ao nosso Eduardo Bolsonaro. Sem censura! Sem censura, Brasil! Eduardo Bolsonaro, sem censura! Obrigado, deputado Meira, satisfação. Queria estar aí com vocês. Glória a Deus, a soberba e a arrogância dos nossos inimigos. Esse foi o tempo em que eu tive a tranquilidade e a oportunidade de focar na minha vida em uma única pauta, que era trazer justiça contra o maior violador de direitos humanos, eu me arrisco a dizer, da história do Brasil. Foi dessa maneira que eu e Paulo Figueiredo, jornalista conhecido dos senhores, conseguimos ir diversas vezes ao Congresso americano, à Casa Branca, e levar informações que culminaram na sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que ainda vai piorar, eu tenho certeza disso. Não só para ele, mas pessoas também no entorno dele. Depois de eu anunciar a minha estada aqui, 2 meses após isso, o cientista americano Corey Mills, da Flórida, perguntou ao secretário Marco Rubio, numa audiência do Congresso Nacional Americano, se haveria a chance de sancionar Alexandre de Moraes. E Marco Rubio disse que sim. Dias após este fato, a coisa mudou da água para o vinho. O mesmo inquérito em que tinha sido arquivado, com o PGR dizendo que a minha atuação era totalmente legal nos Estados Unidos, foi então desarquivado por essas razões políticas. E começou a pesar sobre mim o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de até 12 anos de cadeia. Fora alguns outros, como obstrução de justiça, alguns outros crimes um pouco menores, coação mediante processo, crimes que com certeza não cabem contra mim. Por exemplo, coação mediante processo exige que eu tenha um meio ilícito. Eu não tenho meio ilícito nenhum na minha mão. Eu sequer tenho qualquer meio na minha mão. Mas, se considera a Lei Magnitsky um meio ilícito, a Lei Magnitsky é uma lei norte-americana. Então ela já não é ilícita. E ela tem que estar sobre o meu poder, tem que estar ao meu dispor. E, na verdade, quem caneta e aplica a lei é Donald Trump e os secretários Scott Bessent, do Tesouro, e o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, é óbvio que isso daí é um instrumento do regime para pressionar, para forçar ao resultado que eles desejam. Como eles não conseguiram fazer com que nós parássemos, então, como todo regime, foram para cima de Jair Bolsonaro, que é o meu pai. É a mesma coisa que acontece com os médicos cubanos. Muitos dos senhores aí já eram parlamentares, deputados federais, ao tempo em que o Bolsonaro foi eleito presidente. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente, com relação aos médicos cubanos, né, o programa Mais Médicos, ele falou de 3 requisitos para manter o médico cubano no Brasil. Pagamento integral do salário no Brasil, um exame revalida para provar que são médicos, né, para provar que não são espiões ou qualquer outra coisa. E, por último, trazer a sua família de Cuba para o Brasil, porque já era de conhecimento nosso que era uma estratégia do regime ameaçar os familiares que ficam como reféns lá na maior ilha de escravocrata do mundo. E assim Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né, não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo. Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse momento, deve estar pensando, né, jogando junto com a Interpol, hoje liderada por um brasileiro, para tentar fazer a minha apreensão. Mas também a gente tem aqui bons aliados do nosso lado para evitar qualquer tipo de empreitada nesse sentido. E finalizo dizendo que cada vez mais ele vai jogando os... Como o último, por exemplo, que é o crime de incitar invasão, né, incitar a autoridade internacional a invadir o Brasil ou a atos de guerra. Quando eu falo isso aqui nos Estados Unidos para as autoridades, que eu estou sendo processado no Brasil por conta disso, as pessoas dão risada. É notório que a gente não praticou nenhum crime desse. A gente já viu, né? Político aí pra cadeia por conta de problemas com corrupção, desvios, dinheiro público, etc. Golpe de Estado, certamente não é o caso do Jair Bolsonaro. E isso daí fica muito claro, finalizando, presidente, quando você vê que o Trump tem colocado adiante, não só a Lei Magnitsky contra o Moraes, mas recentemente agora, 2, 3 dias atrás, uma nova carta do FDC
dá conta, né, a Comissão de Comércio americana, dando conta de que os países que forem contra, né, os países que servirem suporte para o aparato de censura serão não somente tarifados, mas correrão o risco de terem embargados chips americanos, né, semicondutores, para este país. Ou seja, o Brasil está flertando com ditaduras, está flertando com a perseguição, está normalizando esse tipo de conduta que acontece em países como Cuba, Venezuela e Irã, e vai sofrer as consequências disso. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a cabeça dos parlamentares para que aprovem a anistia, que certamente é o primeiro passo para a gente virar essa página, para trazer justiça a essas pessoas do 8 de janeiro e demais perseguidos do Alexandre de Moraes, que não são somente as pessoas conectadas ao 8 de janeiro, e que assim a gente chegue numa boa condição, numa mesa de negociação com o governo dos Estados Unidos para reduzir ou, quem sabe, até zerar as tarifas impostas recentemente. Vocês viram, né, pessoal, que o Eduardo Bolsonaro disse, né? Disse que se os países tiverem relações comerciais com outros países ditadores ou ficarem apoiando a censura e a perseguição, quebrando direitos humanos, né? Sendo bem mais específico, tendo participação com esses países ditadores, vai vir mais sanções, vai vir mais taxação aos países e vai ser aplicado mais lei Magnitsky. E como ele disse, né, não é só no Alexandre de Moraes, vai vir mais Magnitsky aí para o pessoal que está apoiando esse falso golpe, né, que foi dado no Brasil. E outra, gente, lembre-se que o julgamento de Bolsonaro vai ser do dia 2 ao dia 12 de setembro, entendeu? Então, dependendo do voto desses ministros, né, querendo votar a favor da condenação de Bolsonaro, vai vir Magnitsky para eles também, entendeu? Porque o que está acontecendo no Brasil não é a justiça sendo feita, mas sim uma injustiça que está acontecendo com o ex-presidente e com as pessoas do 8 de janeiro também, né? Igual o caso da Débora, que foi presa e condenada a 14 anos de prisão por passar bastão numa estátua, por causa de um golpe sem arma, entendeu? E o caso daquela idosa que foi espancada dentro da cadeia porque ela falou que participou da manifestação do 8 de janeiro. Entendeu? Então, tudo que está acontecendo no país não é uma democracia, mas sim, igual o Lula disse, né? Uma democracia relativa, entendeu? E o povo dos países de fora, né, estão vendo o que está acontecendo. E, graças a Deus, que Deus venha guardar o Eduardo, que Deus proteger ele, venha dar sabedoria para ele estar ajudando a gente a escapar dessa censura e dessa democracia relativa aqui do Brasil, né? Para que a gente possa voltar ao normal do nosso país, para a gente poder ter a nossa vida mais tranquila. E outra, né, ele falou que vai falar com o pessoal da Europa, né, que logo menos até a própria Europa vai estar aplicando sanções contra o Brasil, né, por causa de um só homem, no caso dois, Alexandre de Moraes e de Lula, né, que está atrapalhando a nossa economia, está atrapalhando o nosso governo, está acabando com o nosso país, sendo que a gente só quer trabalhar e viver de boa, investir, empreender, crescer, se apegar a Deus, mas só tem tudo de ruim acontecendo, por enquanto. Mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, entendeu? Que Deus abençoe cada um de vocês, e que as máscaras venham cair, que todo o mal venha a cair, que a justiça de Deus venha a ser feita. Não a do homem, porque a justiça do homem é falha, mas que a justiça do Senhor venha a ser feita contra os maus, né? Tamo junto, fico com Deus e não desista, gente. Independente do que estiver acontecendo, gente, apega a Jesus Cristo, entendeu? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Guardem sua paz em Deus. Por isso que a gente fala assim, a paz do Senhor. Porque a paz que excede todo o entendimento. É a paz que esse mundo não vai dar e nunca vai dar, né? Enfim, tamo junto, comente sua opinião e deixa aquele likezão, beleza? Lembra, gente, que meu canal é de vlog, de react, de entretenimento, é de tudo um pouquinho, né? Então eu posso vários tipos de coisa. Mas ultimamente eu tô falando bastante de política. Quando eu for pra não falar de política, aí eu falo de outras coisas também, entendeu? Mas tamo junto. Beijo pra vocês e fui, que eu falo demais. É nóis. Curte aí, viu? E comenta.